É com muito e muito prazer que nós estamos aqui e começando mais um novo canal da Fé Comércio, onde a gente pode começar a falar um pouco, democratizar e levar informação sobre o sistema que move o capixaba. Eu queria dar muito boas-vindas aqui e falar do nosso podcast, o podcast Connect, ao nosso coordenador, André Spalenza. Mas antes eu queria me apresentar, meu nome é Wagner, sou superintendente da Fé Comércio do Estado do Espírito Santo e é um grande prazer para a gente fazer esse bate-papo aqui, André, oportunidade que a gente acredita que pode levar informação de qualidade para chegar para os empresários, para os sindicatos e para tomar as melhores decisões, mas sobretudo para o negócio, para todo o ambiente de negócio e falar um pouco desse projeto que tanto vem impactando nesses últimos 2 anos, que é uma das formas que o sistema Fé Comércio do Espírito Santo, né, tem aqui, encontrou para democratizar, reconhecer e ajudar de fato o desenvolvimento do Estado, tá? Então, André, eu primeiro gostaria que você se apresentasse, falar para nós quem é você e mais do que isso, falar o que é o projeto Connect, que está dentro da Fé Comércio, uma parceria FAPES, FAESA, que inclusive eu gostaria já de deixar aqui para quem nos assiste, os nossos ouvintes, um chamado praticamente, né? Eu queria que você estivesse com a gente, acompanhando nas nossas redes sociais, tanto da Fé Comércio como da FAESA, todos os movimentos que tem. André, muito bem-vindo, fale para a gente um pouquinho do Connect. Obrigado, Wagner, é um prazer estar aqui hoje representando um pouco do Connect, né? E assim, me apresentando, eu sou o André, coordenador de pesquisas do Connect, sou pesquisador, estou aí nessa jornada há mais de 10 anos trabalhando com pesquisas, com dados qualificados, né? E aí quando a gente fala de dados qualificados, é esse que é o intuito do Connect. O que a gente busca fazer? A gente trazer dados de forma a gerar informação. E aí quando a gente trabalha levando informação para a sociedade, para os empresários, a gente tem o intuito, por exemplo, não de tomada de decisão. Nosso intuito é oferecer subsídios para que o empresário consiga tomar a decisão, que é individual, contextual, da melhor forma possível. Então você oferece ferramentas para que o empresário consiga tomar a melhor decisão. Lembrando, a gente não vai subsidiar, a gente vai subsidiar, a gente não vai tomar o lugar da decisão dele. Então a gente vai oferecer ferramentas para que ele possa fazer isso de forma adequada. É o lugar da possibilidade de ter conhecimento com a inteligência, né? Com Totalmente. ter um conhecimento mais ali aprofundado e dar mais segurança para ser mais uma ferramenta para tomada de decisão, certo? Exatamente. Hoje a gente está falando de que tomada de decisão baseada em evidências, né? Você tem a nossa sociedade como um todo, você trabalha com informação. O ponto é o que fazer com essa informação. Então a gente trabalha levando informação de qualidade. Você tem inúmeros meios, por exemplo, no Brasil a gente tem IBGE, CNC, a gente tem dados de inúmeros meios e o que a gente faz? A gente junta esses dados através da nossa plataforma, que inclusive convido também todos a acessarem. A gente leva informações direcionadas e ajudando o empresário a tomada de decisão. Bom, André, fazendo algumas provocações aqui, alguns reforços. Embora esse canal de comunicação tenha sido agora uma inovação, para também ser mais um canal de comunicação para quem nos assiste, quem nos representa, a sociedade como um todo, Sim. O projeto em si, ele completa aí quase 2 anos, né, de existência. Então, a minha primeira provocação é o seguinte: existe o portal, aonde encontra? Esse é o primeiro ponto que eu gostaria muito que a gente pudesse reforçar isso, para quem nos assiste, para quem vai estar aí conosco, né? Sim. E esse monte de informação, eu já fiquei sabendo que existe eixos. Que chega a informação para esses eixos e esses segmentos. Exatamente. Quais são eles? Hoje a gente trabalha em principais eixos. Quais são eles? Serviços, comércio, turismo, comércio exterior, saúde. A gente trabalha com mercado de trabalho e comércio exterior. Esses são os principais eixos de pesquisa que a gente trabalha no Connect. Legal. Falando de comércio, vamos iniciar por lá, né?
O Espírito Santo liderou o crescimento no varejo, Isso. na região sudeste. E a informação que nós tivemos através do próprio Connect, que houve 3,5% de alta no volume de vendas contra 1,3% da média nacional, no segundo semestre de 2024. Isso é bastante expressivo. O que puxou esse resultado na visão do Connect, da sociedade, do movimento empresarial? O que foi responsável? O que nós podemos extrair de resposta desse projeto que traz para nós essas informações? Então, a gente está com um resultado bem expressivo aí no varejo, né? E esse resultado ele é fruto do amadurecimento do mercado capixaba. O varejo capixaba ele tem amadurecido, né? Empresários mais atentos. E o que tem sido de especial? Quais os segmentos especiais do varejo que tem puxado esse resultado? A gente vê vestuário, artigos farmacêuticos, que aí inclui aí, por exemplo, cosméticos, inclui aí, além da farmácia, né? A gente tem toda a parte de cosméticos. E um outro interessante que é os outros artigos de uso pessoal e doméstico. O que é isso? São aquelas lojas de departamento, aquelas lojas que vendem de tudo um pouco. E essas lojas, elas tiveram, por exemplo, um crescimento bem expressivo em datas como a Black Friday. Por exemplo, o consumidor, ele vai lá, entra no site, às vezes ele não está buscando nada específico, ele quer aproveitar a promoção. Então ele entra ali, outros artigos de uso pessoal e doméstico, e vê produtos em promoção. E aí ele compra esse produto guiado pelo quê? Uma racionalidade, né? Comprar produtos com preço melhor, né? E aí, isso que é interessante também, né? Eu falei da Black Friday. O capixaba, ele está muito atento nas datas comemorativas, né? A gente tem a Black Friday, que no Espírito Santo tem crescido. Alguns anos atrás, há 5 anos atrás, a Black Friday, ela ocupava, por exemplo, a quarta, quinta melhor data do comércio. Hoje a Black Friday, ela já está na segunda, chegando próximo do Natal. O consumidor ele está mais atento a promoções, por exemplo. Então, às vezes muita gente compra na Black Friday e guarda esse produto que comprou na Black Friday para dar de Natal para alguém. Essa conclusão que a gente acaba sendo um diagnóstico do próprio programa, Sim. certamente pode auxiliar aqueles empreendedores que desejam, né, tomar alguma decisão naturalmente ali entre o consumidor, o seu segmento. E, mais uma vez, né, quando esse empreendedor deseja ter essa informação, uma informação consistente, baseada em evidências, né? Isso. Que eu gostaria também que você pudesse explorar um pouco disso, sobre a equipe, quem produz isso aqui, quem analisa, e o que de diferente tem em qualquer outro dado que possa ser pesquisado em outro caminho. Sim. Certamente isso pode ser uma grande ferramenta estratégica para esse empreendedor. Nesse contexto de tomada de decisão, nesse contexto de subsídio para a tomada de decisão e nessa credibilidade, o que você poderia aconselhar ali para o empreendedor que está nos escutando nesse momento? Vamos responder primeiro a questão da nossa equipe, né? O que a gente traz de diferencial? Os dados, eles estão aí e são públicos. Por exemplo, quando eu falo que a Black Friday teve um crescimento, é um dado do IBGE. A gente faz extrapolações, mas a base do dado, ela é pública para todos. A nossa preocupação lá no Connect é o quê? É trazer uma equipe diversa. E aí, quando eu digo equipe diversa, não é uma equipe que tem formações diversas, mas todo mundo faz economia, né? No sentido de todo mundo analisa de forma estritamente econômica. Quando eu digo diversa, é o seguinte: a gente tem economistas, por exemplo, na nossa equipe, a gente tem uma especialista em pesquisa qualitativa, porque qual a importância da pesquisa qualitativa? A gente vê um dado. Black Friday está aumentando. É um dado bruto, duro, mas vamos tentar entender um pouco melhor de quem está na ponta. Então a gente vai na ponta e traz, por exemplo, entrevistas. A gente vai lá na pessoa que está sendo afetada diretamente por aquilo ali. Então a gente traz essa opinião dessa pessoa, né? E a gente complementa. Então você tem uma informação bruta, você consegue extrapolar de forma econômica e você consegue ir para outra ponta ouvindo, por exemplo, um empresário.
que é afetado por esse dado e trazer a opinião dele e consegue trabalhar isso, por exemplo, você chega a tendências. Você consegue dizer tendências, por exemplo, de mercado. Então, acho que esse é o grande diferencial da nossa equipe. É a gente ter essa mistura, né, digamos assim, de profissionais que fazem, de fato, coisas diferentes, né? E isso dá um belo de um subsídio para se entender o mecanismo. Mas ainda quanto a esse crescimento, que foi um crescimento considerável, inclusive bem positivo, especialmente sobre esse diagnóstico desse panorama, que é para nós, pro projeto, uma entrega para a sociedade, que é feita através das mãos do próprio Connect, mas com a Fé Comércio, com a FAESA, com a FAPES. Seria razoável a gente dizer que o brasileiro, o varejo, o comércio, ele está mais atento às datas dos calendários comemorativos? 100%, né? Ele está mais atento às datas. E aí a gente tem, por exemplo, quando você fala do empresário, o empresário ele se prepara para essas datas. Exemplo da Black Friday, por exemplo. Black Friday você compra produtos, né? E aí eu puxo um pouquinho para serviços, porque a economia ela é integrada. Então, quando a gente fala de comércio, a gente fala de serviços também, né? Então, o empresário que vende um produto, ele se prepara para Black Friday, por exemplo, com a questão das entregas. Eu mesmo, esse Dia das Mães, era na sexta-feira e eu lembrei que eu tinha esquecido de comprar o presente da minha mãe. Entrei no site de uma empresa capixaba para movimentar a economia capixaba, obviamente, e lá tinha entregas até domingo. Aí eu pensei, opa, encontrei aqui o presente que eu vou comprar. Realmente, eu comprei o presente, domingo eu recebi na minha casa, cheguei na casa da minha mãe, entreguei o presente. Então, quer dizer, o empresário da loja, ele estava preparado, porque assim como eu não tinha comprado, muitas outras pessoas também estavam nessa mesma situação. Eu espero, né? Então, ele se preparou para essa data. E aí ele se preparou com o quê? Ajeitando um bom serviço de transportes e entregas. Ele conseguiria preparar esse bom serviço se ele não estivesse atento que a Black Friday estava, como diria o bom capixaba, pocando do jeito que estava. Então, por isso a importância da informação, para ele se preparar também, né? Muito legal. Há uma análise aí que eu estou entendendo, por parte do projeto, de um comportamento não apenas de dado, mas também um comportamento local e por segmento, né? Que vai desde de quem é o empresário até o consumidor e os comportamentos no geral, como diz, no comportamento de compra, né? Isso eu acredito, vocês que estão nos assistindo, não percam a oportunidade de acompanhar-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, nos nossos canais, no portal do Projeto Connect, que você encontra também lá no www.fecomércio-es.com.br. Bom, falando aí ainda do panorama, né? Nós estamos, foi feito um recorte, né? Então você disse que no primeiro semestre desse ano, falou aliás, o primeiro semestre desse ano já encerra agora no próximo mês, né? Há uma projeção de 43 bilhões de vendas. Como o empresário pode se preparar para aproveitar esse momento, esse valor que circulará, bom, pelo menos pelas projeções que estão sendo apresentadas pelo projeto? Né? Aí, vamos lá. A gente falando do panorama do segundo semestre do ano passado, e esse ano a gente fechou pelo IBGE até 3 meses, né? Existe esse tempo. Então a gente fecha o primeiro semestre, mas a gente tem dados oficiais dos 3 primeiros meses, e a gente está trabalhando com uma expectativa, né, com uma previsão do semestre, que a gente, quando eu falo de extrapolar o dado, né, é o que a gente faz lá, a gente pega fontes oficiais e faz, por exemplo, previsões de faturamento. Isso é uma extrapolação de dado, né? 43 bilhões é um valor bem significativo. E aí o empresário pode se preparar, como eu comentei. Estar atento datas principais. Dia das Mães, por exemplo. O que é importante no Dia das Mães? Dia das Mães você tem um consumo ligado ao sentimental. Só uma curiosidade, o Dia das Mães, por exemplo, apesar da gente ter muito forte o online, né, as vendas online, o Dia das Mães, as vendas físicas ainda são mais fortes. Porque tem aquela coisa da experiência. Então você tem que estar atento em cada data.
Black Friday, já acabei de comentar, né? Você tem que estar atento como é que eu vou distribuir, estrutura logística, correio. Dia das Mães, algo mais experiência, consumo de experiências. Então, por isso que é importante estar atento em cada data. Em cada data, qual é a característica do consumidor? E mais do que do consumidor, qual a característica de consumo para aquela data? Por isso é importante, como eu disse, fazer essa análise quant, mas que também vai para o quali, né? Igual a gente tem lá, a gente tem uma pesquisa quali, quer dizer, que consegue captar essas nuances de diferenças de consumo, né? Muito legal. Chama muita atenção a sua abordagem, Sim. falando do comércio, falando do comportamento, falando do crescimento. E um ponto que muito me chama a atenção foi do posicionamento, que o comércio está intimamente ligado a outros setores, e o serviço. Ele é um setor que está intimamente ligado a todo esse movimento. Aliás, eu gostaria muito de reforçar que a Federação do Comércio é comércio, serviço e turismo. E está ligado, inclusive, com esses propósitos, esses meios de existir com o Projeto Connect. E indo direto para o serviço, eu queria saber o seguinte: é o setor que move a nossa economia, certo? Certo. Há algum tempo, e parece que esse último semestre, ele não decepcionou. O que você destaca de mais relevante ou de mais, que a gente pudesse falar assim com mais força, que ocorreu para que ele também pudesse ser esse motor que também conseguiu tracionar com muita força, especialmente no estado do Espírito Santo? Vamos lá, como você comentou, né? Comércio, serviços e turismo. Daqui a pouco eu chego no turismo. Comércio, você vende algo, voltando lá, Black Friday. Black Friday precisa de entregar. Como é que vai entregar? Serviços de entrega. A gente tem um boom das vendas online, né? Então a gente tem ali, o que aconteceu aqui, por exemplo, no Espírito Santo a gente tem forte os serviços de logística, correios e entregas. Esse segmento foi um dos que mais cresceu e ele tem crescido durante todo o ano passado, ele cresceu de forma bem consistente. Hoje eu digo que foi o segmento que mais representou crescimento para os serviços. Ele trouxe realmente crescimento, seguido pelos turismo, né? Comércio, serviços e turismo. Turismo, principalmente em dezembro, ali a gente viu um boom ali, serviços de turismo, né? Só para explicar, a gente vai falar sobre o turismo daqui a pouco, mas o turismo, ele movimenta quinais de serviços. No IBGE, por exemplo, quando você fala de turismo, você está falando de serviços também. Quinais específicos voltados para o turismo, né? E aí que serviços são esses? Serviços de bares e restaurantes, alimentação fora do lar e hospedagens, né? Então, primeiro, o que puxou o setor de serviços? Transportes, logística e correios. A gente tem tido isso bem forte aqui no estado, inúmeras razões, né? A gente tem um comércio eletrônico muito forte, o Espírito Santo tem sido um polo logístico, então, até quando você fala de importação, por exemplo, muitos produtos importados chegam via Espírito Santo e vão ser distribuídos até para outros estados, então a gente tem isso bem forte. Então o segmento de transportes e de logística em geral tem sido tem crescido bem devido a isso. Eu fazendo um parênteses, a gente vai, à medida que nós estamos falando e apresentando, né, essas possibilidades econômicas, a gente cada vez mais verifica que os segmentos da economia, especialmente os segmentos da economia do qual a Fé Comércio representa, elas estão muito umbilicalmente ligadas mesmo, né? Então. Mas um ponto que me chamou a atenção, que me parece que tem convergência, talvez até nos três segmentos, que é o comércio, serviço e turismo, é o que nós estamos falando do consumo de experiência, né? Sim. Inclusive, eu gostaria de fazer uma aspas, que agora no começo do ano, desse ano de 2025, na NRF, na maior feira mundial do varejo, esse tema foi muito presente, inclusive lado a lado da inteligência artificial.
Nessa ótica como um todo, especialmente no serviço, em todos esses eixos, o que é experiência, o consumo de experiência, efetivamente tem tido de importância nesse ambiente favorável com números que me parece ser muito positivos? Sim, quando você fala de consumo de experiências, né, novamente a gente extrapola, a gente vai para produtos e a gente tá a serviços, né? Quando você vai para produtos misturando com serviços, existe um termo que é a servitização. São produtos que são vendidos pensando na experiência do consumidor, que vai desde a experiência de entrega até a experiência no local. Quando você fala de serviços, por exemplo, do consumo de experiência dentro dos serviços, você está falando de bares e restaurantes que oferecem, em inglês existe um termo que é o comfort food, que aqui a gente já está vindo com força para o Espírito Santo, né, como você mesmo comentou, te remetem a situações, te remetem à nostalgia. Então, você vai num restaurante, não é para comer a comida, você vai para vivenciar aquela experiência. A comida que você está comendo, ela é um detalhe, né? Talvez não seja um detalhe, mas ela é junto, é um conjunto. E aí, isso é fruto do quê? Do amadurecimento do consumidor. Quando o consumidor amadurece, o que ele procura é amadurecido. E aí, quando você fala de um consumidor amadurecido, você fala também de empresas que têm que amadurecer a sua oferta. O que ela oferece tem que ser o que o cliente busca. E a gente tem feito isso muito bem aqui no estado. Por exemplo, esse comfort food, é a comida afetiva, né? Tá tendo um boom de restaurantes com essa proposta. A gente tem visto isso crescendo e esse tipo de estabelecimento tem representado, por exemplo, uma boa movimentação quando você fala de serviços aqui. E aí, por exemplo, em dezembro, que a gente viu que teve um boom nesse tipo de serviços, né, de produtos, serviços voltados às famílias, que entra aí, como eu comentei, entretenimento, entra alimentação fora do lar. Então, você viu que isso o consumidor buscou. O consumidor comprou essa ideia. Muito bom. E ele comprou porque tinha quem oferecesse. Muito bom mesmo a gente ter esse esclarecimento, mas mais, assim, o que mais chama a atenção é que o próprio programa, o Connect em si, ele consegue captar, né, essa movimentação. E essa valorização da experiência está no centro de tudo ou o consumidor tem dado mais... O consumidor ali tem de fato se adaptado para esse movimento que parece ser um movimento de cunho mundial? É um movimento de cunho mundial, né? Mas o consumidor está sempre no centro, né? Quando você fala de empresas, as empresas têm que atender ao consumidor. Então, elas atendem porque existe uma demanda, né? Mesmo que não explícita. E aí aquela questão do comportamento do consumidor, são demandas que ele tem que o empresário, por exemplo, tem que identificar nuances, que não necessariamente elas são explícitas, né? E aí a gente também entra nesse ponto, por exemplo, quando a gente vai fazer as nossas entrevistas com empresários, e a gente faz essa triangulação, né, com dado, empresário, então a gente consegue bater um papo com ele, e entender, por exemplo, ele vai ler, nossa, mas está crescendo isso? Ah, não estou percebendo. Ou, ó, que legal, está crescendo isso. Por exemplo, o comfort food, a gente viu alguns restaurantes que fazem comida afetiva, né? E aí a gente viu as experiências trazidas dos empresários. E a gente consegue fazer esse intercâmbio, sabe? Entre a economia, entre o empresário, e aí o foco é o quê? É o consumidor. Né? Que o empresário atende à necessidade do consumidor. Nesse bate-papo a gente já abordou 2 eixos, que são eixos, pelo que eu entendi, prioritários e básicos, né, do projeto, que foi o serviço, naturalmente também o comércio, mas a gente não poderia nunca deixar de falar do comércio exterior. Sim. O comércio exterior apresentou números muito relevantes. Nós estamos falando de 12 bilhões. Como que esses números desse segmento tem impactado ou tem chegado no dia a dia do
do mercado, do cidadão capixaba? Ponto interessante, comércio exterior, né? Esse valor de 12 bilhões que você citou, ele representa 15% a mais do que o mesmo período de 2023, por exemplo. A gente teve um crescimento. Sim, no Espírito Santo a gente ainda tem um déficit comercial. O que é isso? Mais importações do que exportações, mas isso não chega a ser um problema. Por quê? A gente tem observado que houve uma melhoria dos termos de troca. O que são os termos de troca? O produto que é exportado, ele tem aumentado muito mais o preço do que é importado. E os próprios produtos importados, eles são o quê? A maioria deles são carros. Carros são um indicativo de desenvolvimento. Então, por exemplo, quando você traz carros e produtos de alto valor agregado como importação, isso não é um ponto ruim. Então, quando você fala de déficit da balança comercial, sendo que há melhorias dos termos de troca, a gente consegue falar que a gente tem um mercado internacional bom, reagindo bem. E assim, eu falei que a gente importa carros, né? E a gente exporta o quê? Café, minério de ferro, são os dois principais produtos. O café, por exemplo, tem conseguido excelentes negociações no mercado exterior. E aí, quando você fala disso, você está falando do quê? O produtor, né, quem comercializa o café, está conseguindo boas negociações fora, trazendo para cá empregos, melhorias para o nosso estado, desenvolvimento. Para quem não sabe, para quem nos assiste, para quem ainda não conhece o nosso estado, nós somos um belo produtor de café e com várias iguarias de café que vão além das negociações no comércio exterior e são, de fato, uma grande ferramenta, pelo que a gente tem visto, com cafés premiados, mas, sobretudo, também com uma grande importância, ferramenta de alavancamento para serviços ligados ao turismo. Sim. E como que esses dados, ou como esse comportamento do setor de turismo, ou o que ele tem feito para poder contribuir tanto para esses dados positivos? Vamos lá, quando a gente fala de turismo, a gente tem amadurecido também bastante no Espírito Santo. A gente teve agora, no final de 2024, o melhor resultado desde 2014. Desde 2014 a gente não tinha um crescimento tão positivo quando a gente fala de turismo. O que acontece? A gente tem, por exemplo, muito forte, o segundo semestre ele geralmente puxa, né? Você tem um segundo semestre melhor do que o primeiro, puxado pelo turismo de inverno. A gente tem as montanhas capixabas, elas têm apresentado excelentes resultados, né? Você tem festivais ali, Domingos Martins, ali em Pedra Azul. As montanhas têm um papel interessante. E a gente tem um outro perfil muito interessante, que é o turista de negócios. O turista de negócios que vem para a Vitória, por exemplo, para Vila Velha, para a Grande Vitória, ele vem, fica aqui menor tempo e consome. Então, ele é um perfil de turista que tem ganhado bastante espaço aqui no Espírito Santo. Esse turista que vem, mas ele vai para um bar, por exemplo, ele vai para um restaurante. Ele aproveita que nós temos o privilégio no Espírito Santo de ter as montanhas a 1 hora da capital e a praia a 1 hora da capital. Então, nós somos um estado geograficamente, digamos assim, privilegiado. Então, é um perfil de turista que os empresários estão percebendo e que está crescendo. Então, a gente tem esse crescimento, né, do turismo. Para nós, assim, quanto capixaba, digamos assim, que a gente, desde quando se entende por gente, a gente já sabe que nosso estado é maravilhoso, é lindo e tudo. O que me parece uma novidade muito interessante, inclusive para todos que nos escutam, é que está crescendo, né? A gente sempre ouviu dizer que o nosso turismo, ou ele crescia muito pouco, ou quase ele não crescia. E um dos dados que muito me chamou a atenção ao olhar o panorama, efetivamente, desse eixo do turismo, foi que teve destinos que foram bem explorados, digamos assim, nesse período, e também há um número muito expressivo com relação à geração de empregos. Pelo que eu li, são 35 mil novos postos de empregos que foram gerados desse eixo. O que você tem a falar para a gente? Por que foi? Quais são esses destinos? O que efetivamente foi feito de novo na visão
do diagnóstico do Connect para gerar essa quantidade de empregos? E o que você acha que vai ser daqui para frente com relação a esse eixo de turismo, que me parece ser, que vai muito além de um passeio, né? É, de fato, uma política de Estado, uma política de sociedade que eu acredito que movimenta muito a economia. Sim, né? São 35 mil novos postos de emprego, então é um setor que gera emprego, né? E aí quando você fala de turismo, você está movimentando, por exemplo, bares e restaurantes, alimentação fora do lar, entretenimento como um todo, transportes ali ligados de passageiros, por exemplo. Então quando você fala de turismo, você perguntou destinos, né? A gente tem o turismo de montanhas, que é bem forte no segundo semestre. A gente tem destinos de praia, por exemplo, Guarapari, Anchieta, que tem performado muito bem. E aí é interessante porque esses destinos, eles estão se preparando para receber, né? E aí a gente precisa, assim, de políticas públicas também que apoiem esse movimento, né? Por exemplo, com a questão de tributação, né? Por exemplo, na questão dos hotéis. Então a gente precisa de políticas públicas que deem esse suporte para o empresário de turismo que está se preparando para receber o turista de forma adequada, né? Então a gente tem esse ponto, né, a gente tem um crescimento muito grande, o empresário está crescendo e a gente precisa também desse acompanhamento com políticas públicas para sustentar esse crescimento. Bom, saindo, mas pegando um gancho sobre esse ponto que nós estamos falando, tanto de políticas públicas como também de desafios, porque os números, embora sejam positivos, todo movimento, por mais positivo que seja, ele nos apresenta desafios, né? Inclusive até o crescimento da mão de obra e a disponibilização das vagas, né? Mas tem se visto uma vasta disponibilização de mão de obra, e aí falando, acredito que isso também tem refletido no serviço, e o que se viu também quando a gente faz uma análise do panorama que o setor de serviço ali na área da saúde, ele tem sido bem significativo. Por outro lado, há também um desafio e também uma preocupação com relação à capacitação, né? A capacitação da mão de obra. Como que o projeto tem visto os efeitos, digamos, colaterais e efeitos positivos para com, digamos, efeitos reflexos, que é esses desafios da qualificação de mão de obra, e mais do que isso, olhar para esse dado e explodir. Como esse dado que, a princípio, performance, pelo que eu entendi, mais na Grande Vitória, pode explodir também para todo o estado do Espírito Santo, tanto em todos os eixos, mas especialmente no serviço, aqui na saúde e nesses setores e segmentos que se apresentam muito estratégico para tudo isso estar acontecendo. Quando você fala de mercado de trabalho, por exemplo, 75% mais ou menos das vagas, elas estão nesses principais eixos de comércio e serviços, né? Então, são setores que representam um grande quantitativo, digamos assim, né? É sempre 70-70. 70% do PIB, comércio e serviço, 70%, né, nessa média, mão de obra. Então, a gente está nesse... Comércio fez 70 anos ano passado, a gente fez até essa brincadeira, né? 70, 70, 70... E aí, por exemplo, quando a gente fala hoje, falando de serviços, de mercado de trabalho, a gente tem uma taxa, por exemplo, de 3,9%. A gente está chegando próximo do pleno emprego aqui no estado, né? Então, isso é algo muito positivo, né? E só que, como você mesmo comentou, a gente tem desafios. E há desafios, por exemplo, como retenção da mão de obra, qualificação de mão de obra, e aí a gente atua até, né, nessa área, por exemplo, em mão de obra qualificada para o trabalho. Por isso a importância dessa união entre quem qualifica, quem vai trabalhar, porque se você tem um empresário que demanda de um tipo de serviço, e ao mesmo do outro lado você tem um funcionário que vai ou não trabalhar naquele lugar. Quando você tem uma situação de 3,9% de desemprego, pleno emprego, básico, quase, né? Você tem que ter um match muito bom entre o funcionário, ou seja, quem está sendo qualificado, o que ele tem de perspectivas, o que ele tem de motivação, e ao mesmo tempo o que o empresário está disposto, como é que ele vai agir.
Então, é isso que é muito interessante, né? Fica as cenas para os próximos capítulos do Connect. A gente está conduzindo um estudo nesse sentido aí, de motivações, né? O que leva uma pessoa a escolher permanecer ou abandonar o emprego, né? Então, é essa questão do match, é a formação que tem que estar adequada com o que a pessoa quer e com o que o mercado quer. Você tem que fazer esse match, né? Um outro detalhe, você falou da área de saúde, né? A área de saúde, ela está performando muito bem. Na área de saúde como um todo, esse ano passado foram 4.500 novos postos, mais ou menos, né? O que é 70% a mais do que foi em 2023. 70 de novo, né? Falei de 70, então O esse 70 número nos persegue. Tem sido um bom presságio. Tem sido um excelente presságio. Eu queria, antes de mais nada, fazer um convite para todos que nos assistem, para todos os nossos representados, e dizer que o projeto Connect e Fé Comércio, e FAESA, e FAPS, ela tem uma operação dos pesquisadores, uma parte da sua operação dentro da nossa sede, da Fé Comércio no Estado do Espírito Santo. Aqueles que quiserem conhecer, serão muito bem-vindos, estão muito convidados para estar lá. O André, nosso coordenador, vai poder receber, farei questão também de estar próximo, lado a lado. E todos esses dados são dados muito, muito grandiosos, né? Sim. Tanto na parte de emprego, quanto na parte da economia, parte de circulação de valores nos seus eixos, também indicativos de consumo. Eu consigo, caso queira, eu empresário, eu sociedade, eu academia, ter acesso a esses dados de forma que eu consiga segmentar, consiga criar filtros de maneira fácil? Consegue. E onde? Vamos lá. Esse é uma outra riqueza do nosso projeto, né? A gente publica relatórios mensais, panoramas, tá tudo no nosso site. Então a gente tem essas diferenças, né? A gente publica o estudo pronto, com pesquisa, análise, mas se você quiser fazer a sua própria análise, você pode ir nos nossos Power BIs, no site, você vai lá na Fê Comércio, clica na abinha do Connect, lá você vai ver relatórios e você vai ver também painel de dados. Quando você clica no painel, você vai encontrar por eixo, esses eixos que a gente está conversando aqui, e lá você consegue montar a sua série histórica do jeito que você quiser. Quero ver só um subíndice, por exemplo, do comércio, da PMC. Quero ver como que performou outros artigos de uso pessoal e domésticos. Eu clico nele e consigo montar a minha própria série histórica, sem análise. Eu posso fazer a minha própria análise. Então a gente tem disponível tudo no nosso site. Vamos deixar anotado aqui embaixo para que todos possam clicar, acompanhar e acessar com facilidade. Eu não posso, nós falamos aqui, tivemos uma rica conversa, uma conversa muito dinâmica, a nível, inclusive, muito leve, e por isso agradeço. Mas falamos especificamente do Panorama, que é uma das entregas de várias outras que o Connect tem, né? Que tem alguns eixos que nós estamos aí rodando o Espírito Santo todo, levando conhecimento, levando informações através da Fé Comércio, seus sindicatos representados, sim, através de eventos. Caso queiram saber todo esse cronograma, não deixe de nos seguir nos nossos canais, não deixe de estar acompanhando a Fé Comércio, não deixe de estar acompanhando as redes sociais da FAESA, porque ali vai ter todos os nossos programas e também tem um eixo que é o eixo das maratonas. Vai vir maratona nova, que eu sei. Queria que você falasse para a gente, só dando spoiler para a próxima, para as pessoas ficarem atentas, e também falar do novo relatório, que eu sei que já está prestes a ser lançado. Tá, vai vir maratona, né? A gente é uma das partes do projeto como um todo. E para quem não sabe o que é maratona, o que é a maratona? Ah, tá. Vamos lá. Quando a gente traz aqui, a gente faz aqui na FAESA, você tem um eixo específico que você trabalha. Ano passado a gente fez com supermercados, porque os supermercados estavam se desenvolvendo muito, crescimento acentuado, observados nos relatórios, né, nas nossas pesquisas. Então, os supermercados vinham aqui, representantes, e aí aqui mesmo
se fazia, por exemplo, desafios e soluções vindas dos grupos formados pelos alunos. Então a gente está com uma proposta aí de outro segmento que está crescendo muito e tá para vir coisa boa por aí das maratonas. E um relatório novo que eu sei que vai ser lançado, que é a inovação aí, se eu não me engano, até para o Brasil, que a gente entende, né? Sim. Vamos lá, quando eu falei que a gente extrapola o dado, a gente está com uma... Agora a gente vai falar de valores, né? Porque a gente fala, por exemplo, de crescimento. Cresceu X, cresceu Y, aí agora a gente vai estar discutindo, né, através de econometria, aí entra economia pesada, né? Para dizer, por exemplo, quanto que está faturando. A gente já está com algumas prévias, por exemplo, esses 43 bilhões que você falou, foi uma prévia nossa. Já é um cálculo nosso. E a gente vai expandir esses pequenos pílulas que a gente já está lançando para falar como serviços e comércio como um todo. Sem acompanhar a Fé Comércio vai ser impossível de saber disso. Então, mais uma vez, é o reforço que a gente tem, a Fé Comércio. Nos acompanhe, esteja com a gente. André, muito obrigado. É o primeiro episódio de muitos que virão. Mais uma vez, nós entendemos que esse caminho, ele é um caminho que poderá também democratizar ainda mais as nossas meios de comunicação. E eu queria deixar com você aí as palavras finais, para quem nos escuta, para quem nos acompanha, para quem está com a gente. E deixar aí o convite. Fique com a gente, esteja com a Fé Comércio. E se você puder falar um pouquinho nas suas palavras finais, os seus agradecimentos, eu estaria aí para todos que estão com a gente. Quero muito agradecer a oportunidade, foi uma conversa muito boa, leve, agradável, né? E trazer economia dessa forma, falar sobre dados econômicos de forma leve, eu acho que quem ganha com isso é quem nos assiste, é a sociedade, é o empresário. Fica novamente aí um convite para nos visitar, conhecer a nossa equipe que faz toda essa mágica, né? Como eu disse, equipe diversa, formada por economistas, administradores. Então, novamente, reforço o convite de nos conhecerem e entrarem no nosso site, verem lá o que a gente está divulgando, o que a gente está pesquisando, acompanhar um pouco do nosso trabalho. Fica aí o convite novamente. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Acompanhe nas redes sociais que teremos mais.